Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso último encontro do ano, aqui no Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 45, quando Jesus anda sobre o mar e os próprios apóstolos não acreditaram, né? Se aqueles que andavam com ele no dia a dia se assombraram, acharam que ele poderia ser um fantasma, né? O que será de nós, pobres mortais? Como que a gente vai acreditar, né, que Jesus andou sobre o mar? E ele andou sobre o mar não só para se mostrar para eles, ele andou porque o povo dele estava em perigo, né? O mar estava agitado e o barco que eles se encontravam lá no meio do mar estava balançando muito, eles não conseguiam remar por conta do vento. Então ele foi até eles para acudi-los, né? E eles ficaram atônitos, achando que Jesus era um fantasma, porque afinal de contas eles já não tinham nem entendido a multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 7 ou 5 pães, 7 pães, se eu não me engano. Como que eles iam entender o cara andando sobre as ondas, né? Caminhando ali sobre o mar, fazendo uma levitação. Hoje em dia a gente pode compreender um pouquinho mais, porque a física quântica nos explica, né? A multiplicação dos átomos, né? Manipulação dos átomos a ponto de tu recriar pães e pães e pães. E a manipulação dos átomos a ponto dele transformar a água em algo um pouco mais sólido e ele ser mais volátil, porque ele é um espírito de luz, né? Então, não era nem uma coisa extraterrestre ou de outro planeta, ou absurda, ou milagre. Era simplesmente o conhecimento que ele trazia dos outros planetas onde ele já havia habitado, que ele conseguia fazer essa manipulação, né, dos átomos e transformar as coisas, criar coisas. E aí eu volto lá naquele assunto que ele sempre disse, né, que nós somos deuses, né? Vós sois deuses e pode fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Aquele assunto onde ele nos ensina que nós somos capazes de fazer tudo o que ele já fez enquanto encarnados e principalmente as coisas que ele continua fazendo por nós já desencarnado, né? Quando ele falava que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu imagino que o grão de mostarda seria mais ou menos essa sementinha aqui do manjericão, que é bem, quase que não dá para enxergar. Caiu na mesa, sementinha do manjericão. Imagino que o grão de mostarda devia ser mais ou menos isso, na época, porque ele falava que era o menor grão que existia, né? Então ele falava que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria fazer todas as coisas que ele fez. Então hoje nós estamos aqui buscando a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda para manipular os átomos, né? Daquelas pessoas que nós amamos e que se encontram enfermas nesse momento, para que elas possam, quem sabe, se recuperar, né? Mas principalmente para a gente entregar nas mãos do Criador e dizer que Ele faça a sua vontade, né? Porque tudo, por mais que nós possamos manipular, que nós sejamos deuses e temos poderes de modificar as coisas, tudo é o poder superior que nos autoriza. Então, se o poder superior nos autorizar, após a gente estar entregando nas suas mãos, nós estamos buscando uma forma de manipular os átomos da cura para auxiliar os nossos amores que estão enfermos.
Mas para isso a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar e ter certeza que nós somos capazes, né? Mas além de nós acreditarmos e termos a certeza de que somos capazes, nós precisamos fazer com que essas pessoas que se encontram em situação de enfermidade também acreditem. Também tenham certeza que elas ainda têm mais alguma coisa para fazer aqui no plano terrestre, né? Nós precisamos, através das nossas orações, dos nossos trabalhos espirituais, auxiliar, fazer com que, não, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Para fazer com que eles entendam, não. Nós não podemos fazer com que as pessoas mudem, nós não podemos fazer com que as pessoas entendam, nós podemos tentar com que elas se esclareçam a ponto de querer se melhorar. As nossas orações servem para isso, para que as pessoas compreendam que elas precisam se melhorar, porque toda mudança ela é de dentro. Eu não posso mudar ele, não posso mudar ela. A única pessoa que eu posso mudar sou eu. A única transformação que eu posso fazer no mundo é fazendo em mim. Se eu conseguir me modificar, as coisas ao meu redor tendem a se modificar aos poucos. Então, enquanto eu não me modificar, os resultados das minhas atitudes vão sendo sempre os mesmos, né? Por mais que eu tenha uma centelha divina, que Jesus disse que eu tenho uma parte de Deus, que eu posso fazer o que eu quiser, né? Modificar as coisas, eu só posso modificar a mim mesmo. E através dos meus exemplos, das minhas atitudes, talvez as pessoas ao meu redor queiram se modificar, ou talvez não, porque elas possam, através do livre-arbítrio, achar que a forma delas viver é a melhor, né? Eu posso, talvez, me modificar ao ponto de caminhar sobre as águas, como Jesus caminhou. Não é o que me interessaria fazer nesse momento, caminhar sobre as águas, mas quem sabe eu poderia, né? Mas eu não posso fazer com que outra pessoa caminhe sobre as águas. Essa pessoa precisa querer e ser interessante para ela e ela fazer essa caminhada sobre as águas. Eu posso estar no deserto como Paulo, após ter feito muitas coisas erradas, e Jesus aparecer para mim e eu me transformar, eu me transmutar, eu virar um outro ser, literalmente. Mas isso somente se eu quiser, somente se eu permitir que essa luz entre em mim. Porque também eu posso passar por um deserto de dor, por dores astronômicas, por horrores na minha vida, e Deus me dá uma segunda chance para eu voltar e ainda assim eu continuar sendo a mesma pessoa. Não é? Então, cada um vai obter os resultados daquilo que viveu, da forma que entendeu. Então, digamos que as pessoas que estão passando por uma enfermidade grave no momento, estão passando pelo seu deserto, né? Deserto do Paulo lá. E isso pode ser bom. No momento a gente não entende como uma coisa boa. Dor nunca é bom. Sofrimento, no momento que a gente está passando por ele, nunca é bom. Mas pode ser. Desde que a gente consiga tirar daquela dor, né, alguma coisa que vai nos fazer pessoas mais produtivas no futuro. Vai nos fazer ver a vida com outros olhos, o mundo com outros olhos, né? Tia Manu passou no deserto, não passou, Tia Manu? Não mudou totalmente a tua visão do mundo, aquilo lá? Muda, né? Então, não tem como a gente passar por uma dor extrema e sair de lá sendo a mesma pessoa, né? Então, por isso que
O nosso Criador nos permite, Ele não nos dá, Ele não nos castiga, Ele não é um castigo aquilo ali. Ele nos permite que a gente passe por esses desertos para que a gente possa compreender o quanto é importante a gente ter uma nova visão do mundo, a gente querer fazer as coisas diferentes, né, na nossa vida. Então é isso que a gente está aqui hoje para fazer, pedir por eles, né, que estão enfermos, pelo anjo da guarda, pelo cirurgião, pelos médicos que estão cuidando, que eles possam entender o que está acontecendo, né? Que eles possam aproveitar esse momento do deserto, esse momento da dor, para encontrar o seu eu verdadeiro, assim como aconteceu com Paulo, né? Que eles possam se descobrir quem realmente eles são, né? Para modificar a sua vida, de alguma forma, fazer coisas diferentes. Não quer dizer que ninguém vai virar santo ou não, mas ter uma visão diferente do mundo, porque através dessas mudanças interiores é que a gente consegue se transformar. Então, como o Miller mesmo já sabe, né? Vamos chamar o seu 7 aqui, que ele é um pouquinho mais brabo e ele fala com mais propriedade sobre desertos. Gosta muito de contar dos desertos dele. Não é que ele goste muito, né? É que ele tem uns exemplos muito bons para nos dar, para nos mostrar o quanto a gente pode se transformar, né? É só aquilo que nos faz melhor através do que ele conta, é que é importante a gente ficar sabendo. Vamos chamar o seu 7 Estrada, meu amigo João Antônio. Hoje eu falei o nome certo? Meu caminho. Hoje está o seu João Antônio. Falei o nome certo? Que dia eu troquei, né? Trocou o nome do João. Um salve assim para todos os filhos na face da terra. Alô. Força, luz, misericórdia para todos assim. Então, numa noite em que se passa limpo o trabalho do ano, né? Os rascunhos que viemos fazendo o ano todo, quando chega aqui no final, se passa limpo o trabalho, não é? Para entregar assim para o Criador bem direitinho, né? E ainda assim percebemos que temos que rascunhar mais um pouco. Temos que trabalhar mais um pouco os nossos rascunhos. Porque só assim que conseguimos ajudar aqueles que precisam. Mas então vamos fazer assim como se estivesse na escola. Começa a passar a limpo aquilo que já deu certo, né? E já vai deixando prontinho assim. E aí termina o livro com os próximos rascunhos, para depois entregar tudo nas mãos do Criador. Por que passar a limpo um ano? Porque um ano de trabalho é trabalho, é vivência. Hoje em dia as pessoas não dão tanta importância
para um ano, porque parece que passa muito rápido. Mas é trabalho. No físico, no mental, mas principalmente no espiritual. Cada dia que passa desse ano é uma folhinha no livro da existência que escrevemos. Se escrevemos ela de forma correta, muitas vezes nem precisa corrigir. Mas às vezes titubeamos na hora da escrita e não saem as coisas tão certas como deveriam. Hoje ainda falo por parábolas como nosso Senhor Jesus, porque Ele me ensinou que muitas vezes é a melhor forma. Né? Se fosse falar para os filhos assim, vocês fizeram muitas coisas erradas e não acertaram naquele dia lá onde fizeram isso. Talvez os filhos fossem se chatear, né? Mas se perceber que algum rascunho dos seus dias passados não ficaram exatamente como deveriam ser, né? Aí vão tentar buscar na sua mente quantos rascunhos eu poderia ter feito melhor ali atrás, não é? Então chegamos assim ao final, na hora de entregar o trabalho, percebendo que cada um de nós poderia ter feito melhor para nós, por nós. Não para modificar outra pessoa, não para melhorar outra pessoa, mas para melhorar a si mesmo. Para encontrar, um salve assim para o Senhor, para encontrar em si mesmo assim a mudança que precisa, para que as coisas ao seu redor fiquem do jeito que você gostaria. Esta é a questão de nosso Senhor Jesus dizer: vós sois deuses e pode fazer tudo aquilo que eu faço. Porque muitas vezes, enquanto encarnados, achamos que não podemos ter as coisas, não podemos fazer aquilo que nos dá prazer, porque não conseguimos nos colocar no lugar aonde gostaríamos de estar. Sendo que a gente só precisa mudar as nossas atitudes para que tudo ao redor se transforme. Mas aí os filhos vão dizer: mas eu trabalho, eu me esforço, eu sou honesto, eu sou digno. E eu direi a todos: é o mínimo que você pode fazer. É, como diria uma mãe para um filho, não faz mais que sua obrigação. O algo mais é o que conta, é o que transforma o algo mais, o a mais. Quanto mais você doa, mais você recebe. Então, se você deixa de doar por medo de faltar,
Se você não doa o seu tempo para ouvir alguém, porque vai lhe faltar tempo, vai faltar. Se você não doa um pão para uma pessoa faminta, com medo de faltar para você, vai faltar. E são esses os posicionamentos que precisam ser mudados pela humanidade. Acreditar que precisa segurar as coisas para que elas não faltem. Quando você solta as coisas para o universo, ele lhe devolve em dobro. Quando você deixa ir, sempre vai voltar. Porque o universo ele é muito generoso. O Criador, ele é muito generoso. Só precisa entender como funciona o mecanismo da existência. Então, como estávamos falando agora sobre os desertos, né? Os desertos que todos nós atravessaremos um dia, já atravessamos ou vamos atravessar na nossa vida. Existem pessoas que têm desertos pequenos, né? Pequenas provações no seu dia a dia, não tem nada assim tão imenso para passar. E é o suficiente. É o suficiente para essas pessoas compreenderem, ó, isso aqui aconteceu porque eu não fiz isso, então quem sabe agora está na hora de eu modificar. Né? Tem outras pessoas que quando reencarnam se propõem a passar por coisa pesada, dores assim incalculáveis. E quando passa, compreende. Abre os olhos para a luz, assim como Paulo fez. Enxerga a maravilha de estar habitando esse planeta nesse momento da transição planetária. Imagine, de 35 bilhões de espíritos querendo estar aqui nesse momento, vieram 8, isso? 8 bilhões para estar no planeta nesse momento. Desses 8, talvez 2 sejam das sombras. Os outros 6 estão aqui para auxiliar na transição do planeta. E aí, vocês me dizem, tem como? Tem como, né? Porque essa é uma questão onde a maioria vence. Quanto mais pessoas agindo na luz, pensando para a luz, se doando para auxiliar os seus irmãos, mais o egrégor do planeta ilumina e mais fácil se torna a transição do planeta. Então, tem jeito. Por que que as pessoas continuam acreditando que não vai dar? Porque a influência das sombras naquelas pessoas que ainda estão, como se diz aqui na Terra, vibrando igual. nem para um lado nem para o outro. Isso. Né? Essas acabam sendo influenciadas pelas sombras. E tem atitudes que fortalecem as sombras. Né? Então, meus irmãos, é possível. O que precisa é que cada um faça a sua parte. Que cada um faça a sua mudança interna para
auxiliar. Já contei algumas vezes para os meus irmãos sobre o meu deserto desencarnado, né? E foi essa cruz entregue por um ser de luz enquanto eu estava no fundo do poço, no fundo da lama, aonde só me bastava essa parte assim, fora da lama. E ele acreditou em mim. Ele acreditou e me estendeu a mão com o rosário do Nosso Senhor para me tirar dali. Então, se os meus irmãos acreditarem que todos têm jeito, que todos são capazes de sair dos seus desertos e encontrar a luz, cada um daquele que acreditar estender a mão para um irmão para tirar ele do deserto, já serão 2. A importância do amor, a importância de acreditar que é possível, é que faz as coisas acontecer. Então, através do amor, da luz, da perseverança, é que as coisas acontecem. Se nós queremos ajudar aqueles que amamos e que se encontram passando por dificuldades extremas, precisamos acreditar e amar. Despejando da nossa energia vital de amor sobre eles. E acreditar. Porque as coisas acontecem. Pois que quando eu estava sem saber como sair dali, por séculos, quanto mais me mexia, mais afundava. Quanto mais bravo, quanto mais revoltado, mais eu afundava. Precisou de séculos para entender que o que eu precisava era amar. E amar a mim mesmo. O que parecia impossível para um ser repulsivo que auxiliou na crucificação do ser mais iluminado que passou nesse planeta. Como um ser repulsivo poderia se amar e acreditar ser merecedor de sair de lá? Como poderia eu mesmo amar a mim? E se eu mesmo não poderia, como poderia outro ser qualquer amar a mim? Então eu estava fadado a ficar ali pela eternidade.
A eternidade durou alguns séculos. Porque mal sabia eu que existiam, incrivelmente, meus irmãos, existiam pessoas que me amavam. Além do Criador, além do nosso Senhor Jesus. Acreditem ou não, ele nunca sentiu isso aqui de sentimento ruim contra nenhum de nós que participou da sua crucificação. Quando ele disse, perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem, ele falou sentindo do fundo do seu coração. Ele entendia que éramos crianças peraltas, fazendo besteira. Mas e explicar para quem fez? Quando se dá conta do erro. Explicar. Se atira no fundo do poço e não quer sair mais. Mas tinha mais pessoas que amavam aquele ser repugnante. E por honra a eles, que hoje, podendo estar trabalhando em qualquer lugar, por ordem dos meus superiores, poderia. É que permaneço trabalhando nas portas do umbral, amando imensamente a cada irmão que está lá, se punindo pelas atrocidades que cometeram, assim como eu fui amado. Só saio para trazer o meu trabalho para os irmãos e volto. Enquanto me for permitido, enquanto houver um ser lá, ali estarei. Porque os meus irmãos sabem que os umbrais estão sendo esvaziados, não? Mesmo por aqueles irmãos extrema treva, que são muito perigosos. Ainda assim, eu dou a eles o meu amor. Se eles não quiserem, não tem problema. Foi o que eu aprendi para sair de lá. Que só o amor é que salva vidas encarnadas ou desencarnadas. Só o amor que salva. Então, meus irmãos, sejamos o milagre do nosso Senhor Jesus. Usemos todos os nossos rascunhos mal embaralhados deste ano para fazer uma releitura da nossa vida e passar a limpo com letras legíveis. Busquemos dentro do nosso coração todo o amor que pudermos para doar àqueles que precisam. E aqueles que precisam não são aqueles limpinhos, bonitinhos, arrumadinhos. São aqueles que estão no fundo do poço. São aqueles que não conseguem sair do fundo do poço.
São aqueles que estão enfermos por resgate de suas dívidas, de suas atitudes. Porque o universo é perfeito. Tudo aquilo que soltamos a Ele, em algum momento chegará até nós, seja nessa ou em outra vida. Então eu peço a cada um dos meus irmãos que eleve o seu pensamento em oração, agradecendo ao Criador a oportunidade de estarem presentes no planeta Terra neste momento. E desejando assim a saúde do corpo para os irmãos doentes, mas principalmente a saúde da alma, a cura das suas almas, para que eles possam enfrentar aquilo que o Criador desejar para eles, com a alma curada e o coração leve. Que possa estar os nossos irmãos curadores dentro de cada hospital neste momento, despejando das suas bênçãos em cada um daqueles seres que está atravessando o seu deserto de dor agora, abençoando a cada um, limpando cada ferida, aliviando cada dor. Que através do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar auxiliando esses irmãos. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Eu desejo a todos um encerramento de ano próspero, com saúde, mas principalmente paz de espírito e amor no coração. Que possam olhar para os seus irmãos e compreender que o amor é o que cura todas as dores. Desejo a todos os meus irmãos que esse próximo ano que chega seja regido pelo amor, pela luz e pela misericórdia. Que cada um possa trilhar na sua estrada da vida, fazer o seu rascunho novo, de uma forma leve e suave, e possam caminhar dentro das leis do Criador. Que assim seja. Que assim seja. E um salve assim a todos os filhos da terra. Salve, uma boa noite.